Olá, saudações, sejam bem-vindos. Vamos falar de literatura britânica, escocesa e irlandesa, em temas, sim, um tanto quanto fora da literatura, mas que estão dentro da literatura, porque foram colocados em problemática antes da psicanálise, por exemplo. Então nós vamos ler dois livros hoje, do escocês Stevenson, o Robert Louis Stevenson, o médico monstro, Jekyll and Hyde, né? O Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, e do irlandês, o Oscar Wilde, nós vamos ler o retrato de Dorian Gray. Então são releituras de 2023, né? E vamos abordar então temáticas nesses dois livros, né? Ou seja, então nós vamos relacionar assim, imaginemos, né? Todo mundo já conhece esses enredos. Um pequeno resumo só para situar o que nós vamos falar, né? Nós temos uma narração aqui em que alguém, um advogado, né, está sabendo um caso estranhíssimo do Dr. Jekyll, que é um amigo, né, assim, um cidadão respeitável, médico, né, londrino, pessoa assim, assim de qualquer suspeita, né, está em certas relações cordiais, né, ou até, quem sabe, homoafetivas, né, que é insinuado aqui nessa época, uma coisa assim, né, a gente vai ver no Oscar Wilde. E com esse senhor Hyde, quem que é esse senhor Hyde? Uma pessoa assim de péssima aparência, uma pessoa descuidada, uma pessoa dada, né, à violência. Então, não tem nada a ver o Jack e o Wright, né? Então, mas no entanto, em dados momentos você vê que tem relação. Por exemplo, o Wright vai pagar uma dívida lá, uma questão de um escândalo que teve lá, o cheque é assinado pelo Jack. Então, e as assinaturas aparecem, né? Assim, a caligrafia aparece. Então, vai ao longo do romance, né? Que no final descobre-se que, né, é o mesmo corpo habita, né, o Sr. Jack, o Dr. Jack e o Sr. Hyde, né, ou seja, são a mesma pessoa, podemos dizer assim, né, são dois aspectos da mesma pessoa. Então, esses aspectos de esquizofrenia, estou falando de esquizofrenia, mas há questões que são analisadas, inclusive também no Dorian Gray, que aí vamos resumir o Dorian Gray, né, nós vamos falar dos dois livros. No Dorian Gray, nós temos um jovem, assim, muito narcisista, né, muito belo, elegante, que não quer mais aceitar o envelhecimento. Então, já que a beleza, né, uma coisa assim tão aceitada socialmente falada, nossa, então, um homem belo, elegante, sedutor. Então, ele, ao ver uma pintura que é feita pelo Basil Hallward, né, que é um pintor aqui do livro, que seria mais ou menos o alter ego do Oscar Wilde, né, ele, ao ouvir a exposição lá do Lord Harry, né, o Lord Harry vai falar da beleza, da arte pela arte, né, nada moral, né, o cara despreza essa ideia de moral. Interessante, essas questões de moral estão na época, né, em debate de Schopenhauer e o Nietzsche, né, falando da lei do bem e do mal. São questões que estão no Darwin, né, ou Darwin. Então, ou seja, essa questão de moral, a moral é um construto social, a moral é dada por revelação divina. O que é a moral? A moral muda, a moral e ética é a mesma coisa. Então, então essa questão, a arte não tem que ter moral, né? Então, o, 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 o jovem Dorian Gray, ouvindo essas questões, fala assim, não, eu quero ter a beleza eterna, né? Eu quero ter a beleza eterna. E que essa beleza fique em mim, né? E se tiver algum envelhecimento, alguma feiura, que vá para o quadro. Né? Então ele lança uma maldição no quadro, né? O belo quadro que foi pintado retratando a juventude. E aí acontece que esse quadro, né? Aí é fantástico da história, né? Se aqui tem um pouco de ficção científica, porque é um remédio, uma dose, né? Que o Jekyll, Dr. Jekyll, ele vai ter que ingerir para se tornar o Hyde, para libertar o Hyde, né? Aqui é uma questão fantástica, né? Porque o Dorian Gray fisicamente não vai envelhecer, vai cometer altos crimes ao longo da história, crueldade, né? Vida boêmia, vai passar a noite acordado e assim, né? nenhuma olheira, né? Não vai ter nenhuma olheira. Ele vai ficar até os 40 anos, assim, um jovem belo de 20 anos, né? Enquanto que isso, o quadro, né? E aí na cena final vai aparecer o quadro, né? Ele vai falar, o Bedsel, né? Que acha que o Dorian Gray é assim, um símbolo da virtude, da beleza, né? Aquele mito do Narciso, ele vai ver a feiura que se tornou o quadro, né? Então, e aí o nome é Desespero do Dorian Gray fala, mas cada um de nós contém o céu e o inferno dentro de si mesmo, né? Então, essa ideia da dualidade, do bem e do mal, né? Também vai estar aqui no do Médico Monstro, que foi publicado assim 4, 5 anos antes, né, do Dorian Gray. Então é a mesma época, a mesma era vitoriana, época de névoas sob Londres, época do Jack Stripador também, né. Então, a época estava ali as histórias do Sherlock Holmes, né. Então aqui tem um pouco de detetivesco, né, porque eles têm que descobrir quem que é esse Hyde, né, o que aconteceu. Tem um crime na cidade lá e o Hyde é o principal suspeito. E aí eles têm que descobrir quem é esse cara. O cara sumiu na noite da neblina, né? Então tem esses ares vitorianos, esses ares sombrios e góticos.
E a narrativa, então, vai ter a narrativa de terceira pessoa assim como tem no Dorian Gray, né? E tem a narrativa das cartas, né? Então a carta de um amigo do Dr. Jekyll e tem as confissões do próprio Dr. Jekyll. Depois que ele some, né? Porque não encontraram, né? O cadáver do Jekyll. Depois que saber que o cadáver do Jekyll é o Hyde, né? Ou seja, ele morreu como Hyde. E aqui no caso do Dorian Gray também, né, quando ele apunhalou o quadro, estou dando altos spoilers aqui, né, quando ele apunhalou o quadro, aquela personalidade que estava no quadro, né, ou seja, aqueles 20 anos, né, de boemia, de crueldade, misantropia, foi toda para ele de volta. Então até que identificaram o cadáver pelo anel. Aí descobriram que aquele senhor rugoso ali era o belo Dorian Gray. Então ambos os livros, né, são meio gótico, meio terror, com diferenças, né? Aqui tem mais para Frankenstein, né? Aqui a fantasia está mais explícita que aqui. Mas são dois livros que vão trabalhar justamente essa questão da dualidade, do bem e o mal, né? Sabe que o Soul Jekyll é o total bem e o Hyde é o total mal, né? Mas, ó, quem que libertou o Hyde não foi o Jekyll, né? O Jekyll que libertou ao criar a forma, que a ideia dele era assim, olha, eu tenho, né, essa vida digna de cidadão, né? De cidadão de bem, de Jekyll, né? E eu vou libertar então esse lado meu que gosta da boemia, dos prazeres, né? É cruel e tal. Só que ele imaginava que ele poderia manter controle sobre, digamos, esse lado mal, né? Esse lado mal, esse lado do id, né? Então, digamos, se for analisar pelo Freud, né? Porque nessa época ainda não tinha um Freud, mas se o Freud, né? For analisar assim, né? A questão do o id, né? O Hyde seria o id. E haveria ali um ego, que é essa ideia do Jekyll consciente, e haveria um superego, que é esse Jekyll que está sempre importando com o que a sociedade pensa dele. Então, eu sou um homem digno, né? Um médico respeitado, né? Sempre bondoso, né? Então, eu não posso fazer essas coisas aí que eu quero fazer, né? Porque o Jekyll ele não é totalmente bom. E aí ele pensou assim, então eu vou dar livre vazão a esse meu lado que gosta, né? Da boemia, da crueldade, e ninguém vai falar nada, porque vai ser outra pessoa, vai ser esse tal de misto. Aí eu crio uma personalidade, né? Inclusive alugo um apartamento lá que ele vai morar, tá? Dou uma chave aqui para ele entrar pelos fundos, né? Então, assim, o Jack não é totalmente bom, né? Mas se você analisar pelo modo Jung, né? Que é a psicologia do Jung, a psicologia mais analítica do Jung, ele vai falar assim, na verdade, o que tem aí, essas questões de consciente, subconsciente, inconsciente, é a questão da sombra, né? Então o Jekyll é essa persona, né? Ou seja, o que se espera do cidadão, o que ele espera de si mesmo também, né? Porque ele é um cidadão honrado ali, um médico, né? Já tem a sua clientela, né? É um cara bem apessoado e tal, tem renda familiar e tal. Mas aí ele tem uma sombra, ou seja, esse lado dele que gosta da farra, né? Igual um cara que, por exemplo, gosta de bebida. Então, em público ele bebe moderadamente, ou até nem bebe, né? Mas lá, à noite, em casa, ele vai começar a beber, esvaziar as garrafas. Né? E aí ele vai se tornar um alcoólatra e culpado, né? Ou seja, ele não vai beber moderadamente e vai acabar desenvolvendo uma forma de embriaguez culposa, né? Então vai só agravando o caso, que é o que acontece aqui. Então, o Jekyll dá livre vazão a esse lado boêmio dele, lado beberrão, e aí ele começa a perder o controle, porque o Hyde sempre quer se manifestar. E muitas vezes ele acorda já sendo Hyde, né? Ele não precisa nem mais beber mais a fórmula, não, já, né? Muitas vezes ele não consegue voltar a ser o Jekyll. Você tem uma vez que acontece, ele acorda lá na casa dele e ainda estava com a forma do Hyde, né? Então o Hyde começa a tomar forma, né? Ou seja, a se corporificar mais do que o Jekyll, mostrando que tudo aquilo estava reprimido, né? Voltando agora à ideia do Freud. A ideia do Freud diz que você pela influência do superego, né, esse ego vai começar a reprimir todo esse lado negativo, sombrio, para, né, tudo que vem do id vai começar a reprimir, só que volta, né, ao retorno recalcado. Então, essa sombra vai voltar. Então, quando mais, aí igual no Jung, quando mais você vai tentando represar a sombra, afastando a sombra, mas ela vai crescendo de alguma forma. Né? Aqui a sombra foi transferida, né, para o quadro. Né? Então, Dorian Gray, ele viu o quadro é belo, né? O quadro é belo, ninguém está vendo o quadro, porque é a alma dele, né? Podemos dizer assim, a alma está ali. E aí que esse quadro é escondido, né? A ideia de esconder da sociedade. Também é uma coisa, assim como o Jekyll faz os crimes dele lá, né? Escondido na personalidade de Hyde. Aqui o quadro é que sabe. O quadro sabe de tudo que o Dorian Gray está fazendo. Então, esse sentido de... ele preserva a imagem da beleza, assim como Jekyll preserva a imagem do homem gentil, né? O gentleman,
O Dorian Gray também, assim, acima de qualquer suspeita, né? Ninguém suspeita nada dele, o cara, né, mantém a vida dele e tal. É uma vida dupla, né? Assim como Jack mantém uma vida dupla. Só que aí só você vai saber o que aconteceu quando contemplarem o quadro, né? Quando você vê o quadro, aí está ali de forma explícita toda aquela sombra que ele afastou, né? Ele colocou lá no canto do quarto, afastado com a cortina, então a mesma coisa, a mesma ideia de sombra. Então, assim como o Jekyll reprimiu o Hyde, e o Hyde foi só crescendo, a mesma coisa, o Dorian Gray, né? Foi expondo só um lado belo, mas foi reprimindo todo lado feio, e aí o lado feio ficou maior. Tanto que quando ele morreu, ele se tornou a forma daquela. Ele voltou à forma que ele era mesmo, né? Ou seja, ele morreu como um homem de mais de 40 anos. Todos já com olheiras, deformados, então ninguém está reconhecendo, só reconhecer pelo anel, né? Esse é o Dorian Gray, né? Dorian Gray, esse cara. Então é interessante, num resumão, todas essas questões morais que estão lá no Schopenhauer, que estão lá no Kierkegaard, do existencialismo cristão, estão no Dostoiévski, o duplo, né? O Homem do Subsolo, né? Memória do Subsolo, vai falar a mesma coisa, né? Essas questões das repressões. E os personagens do Dostoiévski são assim, né? Eles têm noção. Eles batem no peito e falam, eu sou pecador, mas continuam pecando, podemos dizer assim, né? Eles sabem, então, o Dmitry Karamazov, né? O Marmeladov, lá do Crime e Castigo, ou seja, o cara, eu sou um beberrão, né? Sou um miserável, bato na mulher e tal, mas continua repetindo os mesmos pecados, né? Essa ideia do pecado não seria essa ideia da sombra, essa ideia, ou seja, ele não consegue se livrar, porque ele não consegue reintegrar-se nessa sombra, né? Ou seja, então vamos imaginar lá a questão do beberrão. Os extremos é o cara, né, eu gosto de beber, mas eu vou fingir que não bebo, vou dar uma de abstêmia no total, não bebo. E aí eu vou beber em ocultos, né? Ou seja, então eu chego em casa, fecho as cortinas e eu vou fazer a garrafa. Então essa ideia são dois extremos, né? Seria uma forma de você integrar a sombra, é o famoso beber socialmente, né? É claro que algumas pessoas não sabem beber socialmente, mas tanto um extremo, se você fingir que não bebe, como o outro que você vai fingir que não bebe e depois vai esvaziar a garrafa aos ocultas, né, morrendo de culpa. Né? Igual mulheres também que querem manter uma certa dieta, então durante o dia elas mantêm essa dieta, mas depois comem até, né, comem até não aguentar mais, depois volta a comida para, tem que manter a minha forma, né? Então isso gera culpa, isso gera anorexia, né? Que é o outro extremo. Então, ou seja, não viver entre os extremos, mas a moderação, né? O caminho do meio, aí já vamos para o budismo, né? O caminho do meio. Mas está certo, né? O caminho do meio seria isso, ou seja, evitar os extremos que gerariam esses monstros, né? Então os monstros é tudo aquilo que você não conhece, tudo aquilo que você tem medo, e aí é justamente esse lado que também que mostra um pouco de hipocrisia, né? Porque por mais que o Jekyll tem essa aparência da bondade, né? Do cidadão de bem, ele tinha tudo isso reprimido dentro dele, né? Então na verdade ele não é totalmente bom. Então ele seguia a hipocrisia da época, né? Então, só que ele conseguiu uma forma, né, lá pelos laboratórios, pela química lá, de dar vazão a esse terror interno dele. Só que foi o pior, porque essa sombra, uma vez liberada e não integrada, né, a diferença é essa, ele reprimiu e depois liberou. E aí a sombra começou a ficar maior do que o gentil homem, o gentleman Jekyll, né? Então o monstro ficou maior que o médico, e o médico perdeu o controle sobre o monstro. E aqui a mesma coisa com o Dorian Gray. Dorian Gray, ele, né, achou que ia manter essa beleza, e manteve essa beleza, só que por dentro, né, a alma que é o quadro, por dentro ele estava todo corrompido, né? Então ele tinha uma casca de belo narciso, assim, né? Ele tinha essa casca de beleza, mas por dentro, só quem tivesse acesso ali ao quadro ia ver que ele estava com aquelas olheiras lá, aquelas caras de insônia, aquele sorriso cruel, né? Que era justamente o que ele era. Então, ou seja, você vê por fora, mas você não vê por dentro, né? Então, a beleza dele era a famosa beleza externa, e ele não tinha nenhuma beleza interna, né? Então, ele perdeu essa beleza interna, porque ele foi dando vazão. Sabe, ninguém vai ver mesmo, né? Ninguém só vai ver a beleza, ninguém vai ver mesmo, então posso fazer o que eu quiser, né? Posso ter essa vida dupla, posso me entregar à devassidão e libertinagem, né? Ambos os personagens acham que liberdade é libertinagem, né? Então tem essa questão também, sempre na questão moral, né? Então o cara sai de um padrão moral, que é imposto socialmente, né? Não analisa esse padrão e acha que estar livre deste padrão de liberdade é se entregar à libertinagem. Então ele vai para o outro extremo, né? Ele está mantendo aquela moral ali, né, de cidadão, de bem e tal, mas aí quando ele acha assim, não, agora eu vou ter livre, vou ser livre, né? A ideia de liberdade, só que aí ele passa para o outro extremo, né? Ele acha que a liberdade é a libertinagem, se entregar aos prazeres sem nenhuma questão de consciência moral mais, né? Então ambos os personagens não têm mais consciência moral. Quando Jack vira Hyde, ele não tem consciência moral, e quando o Dorian Gray, né, se entrega, né,
a vida louca, podemos dizer assim, e ele também perde toda a consciência moral, né? Então fica essas questões, então, né? Fica aí a releitura e a dica, né, de altas doses de psicologia e filosofia na literatura, ok? Então, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.